A Praga da Dança, 1518. Na cidade de Estrasburgo, começou um evento que seria para sempre lembrado na história, como um dos mais misteriosos e aterrorizantes acontecimentos da Idade Média. Centenas de pessoas, de crianças a idosos, começaram a dançar descontroladamente nas ruas. Tudo começou no verão de 1518, quando uma mulher chamada Frau Trofeia saiu às ruas de Estrasburgo. O que inicialmente parecia um comportamento estranho, uma mulher dançando, rapidamente se transformou em um caos incontrolável. Ela dançava não por alegria ou diversão. Não, seus movimentos eram descontrolados, como se fosse possuída por uma força invisível. Inicialmente, as pessoas observavam com espanto, sem entender o que estava acontecendo. Mas em poucos dias, outras se juntaram a ela. 2, 3, dezenas de pessoas. A cada hora, o número de dançarinos aumentava. As pessoas eram atraídas para as ruas, como se uma força desconhecida as empurrasse, e elas não podiam parar. E isso era apenas o começo. A cidade assistia horrorizada enquanto os dançarinos não paravam. Eles dançavam dia e noite. Seus pés sangravam devido às pedras. Seus corpos estavam exaustos. Mas eles não podiam ou não queriam parar. Não eram diversão. E isso não poderia ser chamado de celebração. Alguns dançaram por horas, outros por dias. Houve relatos de pessoas que morreram de exaustão. Eles dançavam até desmaiar, de infartos, derrames e esgotamento físico. No final de julho, mais de 100 pessoas já haviam sido afetadas. Em agosto, esse número subiu para mais de 400. O número de vítimas aumentava e a loucura se espalhava. As autoridades de Estrasburgo estavam desesperadas. Não sabiam o que fazer. Inicialmente, tentaram acalmar os dançarinos, chamando músicos, esperando que a música ajudasse. Mas em vez disso, isso apenas agravou a situação. Mais pessoas se juntaram à dança e os movimentos se tornaram ainda mais frenéticos. Mas isso não foi um caso isolado. A Europa da época estava enfrentando fome, epidemias e uma instabilidade geral da vida medieval. As pessoas lutavam para sobreviver e a morte estava sempre por perto. Os infelizes dançarinos estavam presos no turbilhão do estresse extremo e do medo. Talvez fosse um sinal de colapso psicológico. A pressão constante pela sobrevivência, junto com a crença em um castigo divino, poderia ter causado uma histeria em massa. Depois da peste negra e do medo constante, tal evento poderia ter sido uma explosão da consciência coletiva. Alguns acreditavam que os dançarinos haviam sido envenenados por centeio, um fungo que cresce no centeio úmido e contém substâncias semelhantes ao LSD. Após consumir o pão envenenado, as pessoas experimentavam alucinações e convulsões. Isso poderia ser a causa da dança insana? Outros historiadores acreditavam que se tratava de uma doença psicogênica em massa. Durante o medo intenso, comunidades inteiras podem experimentar sintomas físicos semelhantes, mesmo sem uma doença real. Esse fenômeno é chamado de histeria em massa e ocorreu várias vezes ao longo da história humana. Alguns acreditavam que era o castigo de Santo Vito. Na Europa medieval, tudo o que era incompreensível era interpretado como sinal da ira divina. As pessoas estavam convencidas de que Santo Vito, o patrono dos dançarinos e dos epilépticos, havia amaldiçoado a cidade. E o único jeito de parar isso era dançar até o fim. Os próprios dançarinos acreditavam que isso era um castigo de Santo Vito. As autoridades da cidade estavam impotentes. Desesperadas, chamaram médicos, mas eles não tinham remédios. O veredicto deles: sangue quente. Eles recomendaram sangramentos, um tratamento comum na época, mas isso não ajudava. O que as autoridades fizeram?
Construíram um palco, chamaram mais músicos e incentivaram a dança, esperando que isso trouxesse alívio. Mas isso apenas piorou a situação. Mais pessoas dançavam e mais pessoas morriam. Finalmente, as autoridades intervieram. A música foi proibida. As pessoas foram mantidas em casa, mas já era tarde demais. Quando tudo acabou, a epidemia deixou rastros de morte. Alguns dançaram por semanas, até que seus corpos não aguentaram mais. Outros morreram de infartos ou derrames. Alguns simplesmente nunca mais pararam. Mas a verdadeira causa da praga da dança de 1518 continua sendo um mistério. Foi uma doença? Uma epidemia psicológica? Ou algo mais sombrio? Esse enigma ainda perturba os historiadores. O que realmente aconteceu em Estrasburgo em 1518? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: as pessoas de Estrasburgo dançaram, até que a morte as libertasse. 1518. Estrasburgo, na época parte do Sacro Império Romano Germânico, tornou-se o cenário de um dos fenômenos mais misteriosos e aterrorizantes da história humana, a praga da dança. Foi uma epidemia que forçou centenas de pessoas a dançar sem parar, até perderem a consciência e até morrerem. Mas qual foi a causa desse evento horrível? Como aconteceu que essas pessoas saíram para as ruas e não conseguiram parar? E por que esse fenômeno permanece incompreendido e ainda gera perguntas para os cientistas? Em julho de 1518, uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar nas ruas de Estrasburgo. Inicialmente, parecia um comportamento estranho, uma mulher dançando sem motivo aparente. Mas rapidamente ficou claro que não se tratava apenas de uma dança. Ela dançava sem cansaço, sem objetivo claro, como se fosse encantada ou forçada por uma força desconhecida. Mas pessoas se juntaram a ela e, em poucos dias, o número de dançarinos aumentou para dezenas. Não apenas mulheres, mas homens, idosos e crianças começaram a dançar. Eles não podiam parar e a dança não lhes trazia alegria. Pelo contrário, ela se tornava cada vez mais agonizante e exaustiva. As pessoas começaram a cair devido ao esgotamento físico, a dor no corpo, com os pés cobertos de sangue. No entanto, não podiam parar. Essa dança durou dia e noite. Ninguém conseguia explicar por que estavam dançando, nem por que não conseguiam parar. As autoridades estavam desesperadas. A tentativa de acalmar as pessoas, chamando músicos, apenas agravou a situação, pois mais e mais pessoas se juntaram a essa dança incontrolável. Até o final de julho, mais de 100 pessoas se tornaram vítimas desse terrível fenômeno. A cada dia, o número de afetados só aumentava. Em agosto, mais de 400 pessoas estavam envolvidas nessa dança. Todos dançavam sem parar, até cair de exaustão, de infartos, derrames ou até mesmo de hemorragias cerebrais. As autoridades da cidade não sabiam o que fazer. Os médicos a quem recorreram não podiam oferecer nada. Alguns diziam que a causa estava no sangue quente, uma teoria médica popular na época. Outros acreditavam que se tratava de um castigo divino. Nenhuma das explicações podia explicar por que as pessoas não conseguiam parar de dançar. Há algumas teorias principais sobre as causas da praga da dança. Uma delas sugere que as pessoas podem ter sido envenenadas pelo centeio, um fungo que cresce no centeio úmido e contém substâncias semelhantes ao LSD. As pessoas que consumiram o pão contaminado poderiam ter se tornado vítimas de alucinações e convulsões, o que explicaria seu comportamento descontrolado. Outra teoria é que se tratava de uma doença psicogênica em massa, ou seja, as pessoas poderiam estar experimentando sintomas semelhantes devido ao medo, ao estresse e à histeria coletiva. A situação em Estrasburgo era extremamente tensa
E o medo constante pela vida, em meio à fome e epidemias, poderia ter levado as pessoas a experimentar sintomas físicos semelhantes, mesmo sem uma doença real. Há também a opinião de que isso foi um sinal do castigo de Santo Vito, o santo padroeiro dos dançarinos e dos epilépticos. Acredita-se que as pessoas da Idade Média viam tais eventos como manifestações da ira divina. Havia até a crença de que os dançarinos estavam amaldiçoados e sua missão era dançar até a morte para libertar suas almas. Apesar de várias tentativas de parar a dança, as autoridades se mostraram impotentes. Eles até construíram um palco especial para os dançarinos e chamaram mais músicos, acreditando que isso ajudaria. Mas isso só piorou a situação. Mais pessoas se juntaram à dança e o número de vítimas aumentou. Quando tudo finalmente acabou, alguns dançarinos dançaram durante semanas, até que seus corpos não aguentaram mais movimento. Outros morreram de infartos ou derrames. Alguns simplesmente nunca mais pararam. Não se esqueça de se inscrever para não perder novas histórias interessantes.